que ele foi criado e se dedicou aos estudos da tradição judaica sob a orientação do mestre Gamaliel. Ainda como Saulo, foi um fervoroso perseguidor de cristãos. Paulo, ele se apresenta como Paulo de Tarso, que é justamente essa cidade ali da Cilícia, hoje no sul da Turquia. Uma cidade que devia ter na época mais ou menos 300 mil habitantes, e ele vive num bairro de judeus. Saulo de Tarso, cidadão romano, viajado, estudou na melhor universidade da Cilícia. Um futuro brilhante pela frente. Era uma cidade extremamente voltada para o intelecto, uma cidade com uma grande presença judaica. E Paulo é de uma origem judaica, apesar de ser cidadão romano. O cidadão romano, nesse primeiro século, pode ser por nascimento, ou você pode ser um cidadão que conseguiu esse direito por algum benefício que você tenha feito ao império. O caso de Paulo, ele afirma que é um cidadão de nascimento. Saulo é descendente, de uma tribo pequena que chama-se Benjamim. Ele, em termos de educação, ele é o fariseu. Ele vai seguir não só as leis, a Torá, que é a Bíblia, mas ele vai seguir também as leis rabínicas judaicas. Ou seja, o aprender a ler, o aprender a escrever, está vinculado a essa experiência religiosa. Então, Paulo é formado numa tradição teológica que nós chamaríamos hoje muito conservadora. Eu peço permissão para aprender qualquer um que falar em Jesus. A formação como fariseu, ela sempre é apresentada por Paulo como um objeto de muita importância. Então ele sempre puxa essa questão do farisaísmo como um motivo, entre aspas, de orgulho. Assim, né? Eu realmente sei do que eu estou fazendo. Meu filho, você tá tão gelado. Vamos lá pra dentro, vem. As pessoas pensam em Paulo como uma pessoa sozinha no mundo. Não, Paulo tinha pai, mãe, tinha um sobrinho. Eu sou seu tio. Leva ele pra brincar. Como é que foi para a família dele? A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente sabe que ele teve uma família. Como vai a minha irmã preferida? Você só tem uma. Paulo eventualmente vai para Jerusalém, onde ele estuda com Gamaliel, o rabino do primeiro século. Eu acho que Gamaliel é uma forma de entender um pouquinho da história da humanidade, vamos dizer assim. Ele é um homem que tem uma convicção religiosa, mas é um homem tolerante. Ele consegue enxergar no Saulo todos os conflitos, todas as dúvidas e todo o caminho que ele está seguindo para encontrar o caminho certo. Ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Ele é um presidente do Sinédrio, é como se ele estivesse um pouco acima desse sacerdote e ele pudesse ser uma referência para eles como ensinamento. Paulo está dentro do contexto do Império Romano. Império Romano no seu auge. A gente está falando aí da época da dinastia Cláudio-Juliana, né? Você tem ali desde Augusto, né, o auge do Império na época de Cristo, e aí essa fase do Império de franca expansão ainda, e Paulo, a boa parte do ministério dele é debaixo de Nero. Nero, você é o imperador. Você não pode se envolver com seitas. E o Império Romano é uma potência, já dono de vastas possessões no mundo antigo, né? Possessões na África, possessões na Ásia, possessões na Europa. Contemplem, senhoras e senhores, a mais espetacular atração de toda a Ásia! Eles achavam que os deuses deles eram os deuses que deveriam ser seguidos. Então havia uma resistência, uma perseguição e até mesmo uma imposição para que essa cultura religiosa de Roma fosse repassada para os povos aonde Roma, de alguma forma, tinha tutela. Jerusalém, nessa época, é uma cidade
entre 60 e 80 mil habitantes. Na época das grandes festas, ultrapassava 200 mil. Só que quando a gente vê o registro de Atos, no primeiro momento do Pentecoste, 3 mil pessoas abrem o coração para o Evangelho, na vinda do Espírito Santo. Logo em seguida fala de mais 5 mil. Então você percebe que são 8 mil. Então essa comunidade começa a crescer demais. Então Jesus, ele já tinha passado pelo seu tempo de ministério, mas eu acho que é muito importante a gente entender o momento, não só de Jesus, mas do povo daquela época. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem 400 anos de silêncio de Deus. Todo mundo está esperando por um Messias e nesse contexto Jesus vem, só que ele vem de uma maneira completamente diferente, porque o pessoal está esperando o Messias que é um general. Apareceram muitos candidatos a Messias e Jesus é mais um entre esses candidatos a Messias. Aquilo incomoda as autoridades. Quando as pessoas estão vendo Jesus atuar, elas percebem algo diferente. Ele fala com muita autoridade, ele cura doentes, ele ensina como ninguém. Ele é um rabino muito diferente de todos os outros que apareceram. Então muitas pessoas passam a segui-lo. Era uma época de extrema perseguição contra a igreja primitiva. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Seguir Jesus sempre foi perigoso. Os discípulos estavam levando o evangelho, mas estavam meio que discretos. Porque havia perseguição, né? Não mudou, não acabou, a perseguição continuou. Depois que Jesus ressuscitou, continuou a perseguição e tudo mais. A crença na ressurreição de Cristo se espalhando e aquilo gerando uma divisão entre os judeus faz com que Paulo assuma uma posição. A posição de Paulo é: este tal Cristo que estão pregando é um farsante, eu não creio nele. Eu vou perseguir, inclusive, esses que estão ofendendo, porque são hereges, eles estão ofendendo a tradição judaica. Ele era esse fariseu muito zeloso com a palavra, com a lei. Só que ele não conhecia o evangelho, ele não conhecia Jesus. E ele ouviu falar dessa seita, né? Seita. Então ele com uma pessoa muito zelosa, não, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que prender essas pessoas. E esse momento de intolerância a gente vê registrado, né, de Atos, e aí você vai ter esse confronto com Estevão. O problema é que você conhece a lei, mas não a entende. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Estevão é um jovem corajoso. Ele tem uma fé muito grande e ele passa a viver por isso, né? Ele começa a viver para servir a Jesus e servir a Deus. Deus o trouxe para esta terra em que habitamos agora. Ele começa a chamar atenção pela sua capacidade de pregar e de convencer as pessoas. Então, isso incomoda muito Saulo e todos os outros do Sinédrio. Esse cenário grandioso é o chamado Alpendre de Salomão, que ficava no complexo do templo em Jerusalém. Aqui acontece o martírio de um discípulo de Jesus, Estevão, na presença do fariseu Saulo. Um acontecimento decisivo na vida do homem que pouco tempo depois se transforma em Paulo. Então, quando ele experimenta uma situação de apedrejamento de alguém como Estevão, ele diz, provavelmente, né, no seu coração, como que um homem tem coragem de, diante das autoridades, diante de todo mundo, sabendo que vai morrer, ter essa ousadia? De forma brutal, saduceus, fariseus aqui, polvorosos, nervosos, revoltados com ele. Porque o que ele falava é totalmente contra o que eles acreditam e o que eles pregam. Blasfêmia! Blasfêmia!
Qual o sentimento dessa cena? Revolta. Ele foi o mártir. Se não fosse ele, não estaríamos hoje falando de Paulo. Foi Saulo que consentiu que Estevão fosse apedrejado. Aquilo deve ter gerado uma experiência de profunda confusão. Quer dizer, ele faz parte desse caminho de intolerância diante dessa realidade que está surgindo. O que Saulo não sabia, então, é que ali ele já estava servindo ao Senhor. Muito emocionante, acho que para todos envolvidos, tanto na frente da câmera ou atrás das câmeras. É uma cena muito forte, né? Porque o Estevão, a primeira pessoa a morrer em nome de Cristo depois de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos narra que, em determinado momento, nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos começaram a encontrar oposição entre líderes e figuras judaicas da região de Israel e das cidades ao redor. Então, Paulo, ele é comissionado pelo Sinédrio com cartas autorizando a prisão de inúmeros cristãos em sinagogas na cidade de Damasco, que fica hoje na Síria. Então ele começou essa perseguição toda, fazer o trabalho sujo, né, dos religiosos, porque ficava feio para eles. E ele sai, né, de Jerusalém. Ali em Jerusalém tem uma chamada Porta de Damasco, porque ela pega a estrada na direção de Damasco. Então Paulo está basicamente perseguindo os cristãos. E ele tem um encontro que vai mudar totalmente a vida dele. Um encontro sobrenatural com Jesus. Um clarão muito forte, e ele escuta a voz, né, a famosa pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: eu vi Jesus ressurreto, mesmo que eu não tenha andado com ele no tempo em que ele esteve vivo nesse mundo. E essa visão não é só uma visão, é uma aparição real de Jesus, porque ele se torna nesse momento testemunha da ressurreição, o que é fundamental para ser um apóstolo. É muito interessante porque Paulo, ele não conheceu Jesus. Os outros apóstolos, eles andaram com Jesus durante 3 anos, né? Paulo não. E aí, quando ele está indo a Damasco, perseguir uma igreja lá, formada lá, ele vai ter um encontro na estrada mesmo de Damasco. E aí ele entende que aquele que ele estava perseguindo era o próprio Deus, o próprio Jesus, de quem ele deveria, na verdade, falar sobre. E esse encontro é um grande marco. O Saulo, ele dá um giro na cabeça dele, que é um evento que redimensiona tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele fazia, né? E tudo que ele virá a fazer. Essa conversão dele entre 34 e 36 impõe a ele um exílio, né? Ele, segundo Gálatas, ele se afasta, vai para o deserto, o que era muito comum na tradição, né? Na tradição que vinha do próprio Antigo Testamento. Não tem detalhes sobre esse preparo, mas provavelmente ele foi encontrando pessoas, ele foi tendo um estudo mesmo daquilo que Jesus fez e ele procurou entender melhor a mensagem. Paulo, ele vai para uma cidade chamada Antioquia, na Síria, e é ali que vivem outros importantes líderes do cristianismo nos seus primórdios. Barnabé é um deles. Barnabé é um judeu que chega à fé em Jesus, natural de Chipre, e ele é a pessoa que vai, na hora que todo mundo tem suspeita de Paulo, ele que vai ser a mão amiga que vai conduzir Paulo. Barnabé, ele é a pessoa que testemunha o milagre de Saulo.
ali no momento que Saulo se transforma em Paulo. Ele vê no exato momento que acontece isso, e aí ele vê a virada, e é ele que vai falar com os discípulos, realmente, ele mudou, não é mais aquele cara. Você é o Saulo? Meu nome é Paulo. Ele foi um grande defensor, ele vai ter um papel muito importante no contar da história de Paulo. Porque quando isso ocorreu, havia uma resistência, se aquilo era genuíno. Todos duvidam da transformação. E também eu não acreditaria. Um cara que ontem estava matando todo mundo, agora não, eu sou o seu maior aliado. Barnabé é um instrumento para auxiliar Paulo nesse primeiro momento da jornada dele. Tem uma hora que tá tudo dando errado. Paulo vai lá, fala com Deus e fala o que está acontecendo. E aí ele chega do lado de Paulo e fala: às vezes é no silêncio de Deus que ele nos ensina a confiar. O texto em Atos 13 vai dizer que eles estavam reunidos em oração, em jejum, quando o Espírito Santo disse que eles deveriam ser enviados para uma missão para a qual eles estavam sendo chamados. E agora eles recebem então essa incumbência de viajar com essa mensagem do cristianismo, essa salvação em Jesus que a comunidade judaica não conhecia, que não cristãos também não conheciam. E aí, neste momento, então, o apóstolo Paulo com Barnabé iniciam essa caminhada que seria a primeira viagem. Paulo, pronto para viajar? Ele faz 3 grandes jornadas e viaja até os confins da terra, né? Paulo, ele viajava muito por causa da missão. E o foco era, eu vou chegar lá e eu vou falar de Jesus. E eu vou fazer discípulos. Paulo, além de tudo, ele era estratégico. Ele não viajava à toa. Se vamos retratar as 3 mais importantes viagens, até a última viagem dele, que foi Roma. As viagens missionárias levaram essa pregação do Messias para dentro do coração do Império Romano. Jesus só pode salvar quem reconhece que está perdido. As viagens começam no ano 46 e vão até 57, 58. Paulo começa a ir para não-judeus e falar com os chamados gentios, os membros de outras nações. Se ele falou que é para eu ir até os gentios, então eu não posso ficar só aqui, né, aos redores de Jerusalém, da Judéia. Tem que ir até Roma. Roma seria, assim, o lugar mais longe, vamos dizer assim. Começa com uma igreja em Antioquia, que era a Antioquia da Síria, e vão para Chipre. Chipre, ele vai chegar na região do sul, onde hoje é a atual Turquia, é para Licaônia, Listra e Derbe. E lá ele vai encontrar uma galera do mundo gentílico totalmente fora desse ambiente judaico. Meu pai, me ajuda a ganhar almas nesse lugar. Confia. Confia. Ele tem como sua dupla missionária Barnabé, e Barnabé leva o sobrinho dele, João Marcos. E eles têm uma boa viagem, eles passam por diversas experiências juntos. E é interessante que em Chipre vai acontecer uma coisa muito inusitada. Eles vão encontrar o representante romano, o procônsul da ilha, que é o procônsul Sérgio Paulo. E aí eles evangelizam o procônsul. E a coisa curiosa é porque, assim, o pessoal pensa, o cristianismo primitivo tinha um quê de interesse político e dominação, né? E aí ele começa mostrando que um procônsul romano abre o coração para receber a fé. Quer dizer que, apesar dessa fé ser originalmente totalmente ligada à história judaica, ela se abre para o mundo e ela começa atingindo gente do alto escalão do ambiente romano.
nós estamos no departamento de figurino de Paulo. Aqui é a nossa gama de soldados, que são diferenciados. Aqui, por exemplo, é o soldado do templo. Nós temos o chefe da guarda pretoriana. Ele é a alta patente. Veja que ele tem muitos detalhes, né? A gente não pode sair do histórico, mas também a gente não pode deixar o ator se sentir desconfortável. Elas têm uma maleabilidade boa para que eles consigam atuar. O interessante é que a gente remeteu o que é realmente da época. Eles não tinham costura, tá vendo? Então aqui nós também não colocamos a costura e deixamos a roupa do jeito que é, o tecido do jeito que é. Quando vocês verem que o elmo tá assim, ele é a alta patente. E aquele que tiver com o elmo na lateral, ele é o centurião, que cuida de 100 soldados. Aqui é o soldado romano, né, que ele é todo em couro. O Paulo e o Saulo, ele tem em torno de 107, mais ou menos, trocas de roupas. Aqui é feito realmente a mão de obra total. Quando Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem missionária deles, a comunidade cristã fica um pouco assustada, não só com as boas notícias de tanta gente conhecendo a respeito do Evangelho de Jesus, mas também um pouco confusos do que fazer com esses gentios, esses não-judeus que agora estavam se tornando cristãos. E isso era uma das coisas que foi muito difícil para Paulo, porque os judeus não aceitavam que Paulo estava levando o evangelho para os gentios. Como é que a gente vai botar esses caras aqui, vamos dizer, pagãos barra pesada, dentro da nossa comunidade? O que a gente vai fazer? Aí tem uma reunião em Jerusalém. O presidente desse concílio foi Tiago, que é o irmão de Jesus. Ele é o líder da igreja cristã nessas primeiras décadas e é dele, então, juntamente com os demais cristãos, a decisão de que os gentios não precisam ser circuncidados. Eles não devem fazer tudo que os judeus fazem, mas eles vão crer em Jesus como Messias. Qual o seu nome mesmo? Pedro. Pedro é o primeiro a se convencer e ele só vai, de fato, começar a aceitar isso melhor por uma manifestação do Espírito Santo de que, sim, Deus aceita o gentio como ele é. Pedro é esse primeiro pilar do cristianismo. É quem começa a levar essa palavra junto com outros apóstolos, mas essa pedra, no sentido de ser essa base sólida que vai levar a palavra do cristianismo, né? De Jesus à frente. A gente sabe que os discípulos se espalharam, mas a Bíblia não fala do trabalho tanto deles, né? Em Atos, a gente começa com Pedro, a gente vê ali Pedro muito ativo, e quando Paulo entra em cena, Atos começa a ser sobre o que Paulo está fazendo na missão. Jesus, Deus, escolheu Paulo para levar a palavra para os gentios. Então é uma grande jornada onde eles dois vão se encaixando, se estranhando e em dado momento viram grandes irmãos e levando a palavra para o mundo, né? No ano 49 mesmo, ele já vai para a segunda viagem missionária. Dessa vez, ele não vai mais com Barnabé, até porque houve um probleminha lá com o João Marcos, né? Então, eles se dividem. Eles seguem caminhos distintos. Paulo tem um novo companheiro missionário, que é Silas. O primeiro objetivo disso é ele voltar, né, ali por onde ele passou, mas de continuar esse caminho na direção da expansão do Evangelho. É nesse contexto que surge Timóteo, quando
um companheiro, e é ali que eles entram na Europa pela primeira vez. Ele chega inicialmente a Neápolis. Ele passa por Apolônia, Anfípolis e vai chegar a Filipos. E lá em Filipos vai ser um negócio muito especial. Em Filipos, eles conhecem uma moça chamada Lídia, e o texto bíblico diz que ela tem um coração muito inclinado para as coisas de Deus. E ela se torna a primeira cristã do continente europeu. Nós deixamos a cidade atual de Filipos e estamos seguindo para o sítio arqueológico, que fica a mais ou menos 10 minutos de carro pela estrada. Esse lugar fica na parte baixa de uma grande montanha aqui no norte da Grécia. A paisagem arqueológica é original. Então você pode voltar quase 2000 anos estando aqui. O que nós estamos vendo aqui, as montanhas, as rochas, é o cenário que o apóstolo Paulo viu quando passou por esse lugar. É uma experiência muito especial. Paulo fez uma passagem rápida por Filipos. Podemos dizer que ele ficou aqui por alguns dias ou poucas semanas. Filipos tinha uma comunidade judaica. Paulo primeiro pregou a esses judeus, depois ele falou também aos gentios. É importante saber que Paulo se sentiu muito à vontade aqui em Filipos porque ele era um cidadão romano. E a região era considerada terra de Roma. Quando chega naquela região, Filipos, ele vai encontrar a primeira pessoa grega, né, ou fora do mundo judaico, já em terras europeias, a ser convertida, é uma mulher. Ela era uma vendedora, né, de tecido, e aí ela é batizada. Tudo indica que a primeira mulher gentia na Europa foi batizada por Paulo aqui nesse rio. Segundo os pesquisadores, historiadores e arqueólogos, foi nessa região que aconteceu o batismo de Lídia. É um lugar muito importante para o cristianismo, muito especial. Muitas pessoas vêm aqui de todas as partes do mundo para conhecer esse lugar, onde o apóstolo Paulo pregou para mulheres gentias, onde a comerciante Lídia recebeu a mensagem e foi batizada. Ela não estava numa igreja, mas ela estava fazendo ali algo para Deus, algo chamando as amigas, vamos aqui, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Lídia é uma vendedora de púrpura, uma comerciante da cidade de Tiatira, que tem uma fé muito ousada. Ela acaba se tornando uma missionária, uma mulher que vai acompanhar Paulo durante a trajetória. A gente não sabe como que ela conheceu o Deus de Israel. E isso já diz muito sobre essa mulher, que ela era diferente. E aí uma coisa interessante que começa a aparecer no ministério de Paulo em Atos, a grande importância das mulheres no cristianismo primitivo. Nessa locação que vocês estão vendo aqui, a gente está em Filipos, né? Aqui a gente grava cenas importantes, como o batismo da Lídia. A gente está a 18 quilômetros, floresta dentro. Pessoal, vamos repetir esse texto. A gente está usando muito pouca iluminação artificial e aproveitando ao máximo a luz natural. Esse realismo traz mais verdade para o personagem e aproxima ele mais do espectador. Como que é gravar num lugar como esse? Primeiramente lindo, porque a paisagem é maravilhosa, é como se a gente se teletransportasse para um outro tempo. E para realmente se sentir fora do estúdio, fora da cidade cenográfica, tem um a mais aí, né? Gabriela, ela é uma menina doce, muito sensível.
Saulo, desde o princípio, é noivo de Gabriela. Eles têm um amor muito grande um pelo outro. O amor deles se transforma com o tempo. Paulo, ele passou frio, ele passou fome, ele sacrificou totalmente a vida pessoal dele para ser um instrumento 100% nas mãos de Deus, para chegar e levar o evangelho para os gentios. Para você fazer parte do Sinédrio, você tinha que ser casado. Só que Jesus aparece na vida dele antes e ele, então, faz o voto de não casar. Até ele fala sobre um espinho na carne. Provavelmente ele se apaixonou, mas realmente ele permaneceu só, né? Para poder se dedicar completamente ao ministério. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos depois de orar por uma jovem que era explorada na cidade para fazer adivinhações. Eles foram açoitados, tiveram as vestes rasgadas e foram colocados dentro de uma prisão. E tiveram os pés amarrados em um tronco. De acordo com a arqueologia, essas aqui seriam ruínas da prisão de Paulo e Silas. Enquanto estavam aqui, segundo o livro de Atos, eles começaram a louvar a Deus, cantando. E por volta da meia-noite, aconteceu um terremoto tão forte nessa região que abalou toda a estrutura da prisão. E a gente vai ver aquela famosa história do carcereiro de Filipos e ele fica morrendo de medo, querendo se matar, porque ele não cuidou dos prisioneiros. Aí Paulo e Silas falam, não se mate, não faça nada contra você, porque nós estamos aqui. E aí ele vai se converter, conhecer o evangelho e a casa dele também. E a palavra de Deus liberta as pessoas. E foi a mesma coisa na época de Paulo. Toda vez que ele foi preso, foi por falar a verdade. Só a verdade. Ele nunca fez nada de errado, ele nunca cometeu nenhum crime. Ele era preso por falar a verdade. Paulo, então, prossegue na sua viagem, passa por Tessalônica, mas o destaque maior para essas duas viagens vão ser Atenas e Corinto. Eu admiro a constante busca dos gregos em manter a serenidade diante do caos da vida. Ao chegar em Atenas, Paulo ficou profundamente perturbado com a adoração a deuses e ídolos que havia na cidade. Mas acabou que isso lhe deu mais força para espalhar a mensagem de Cristo. Aqui em Atenas, um dos marcos da passagem de Paulo foi o grande discurso que ele fez diante de juízes daquela época. Como Paulo era um personagem de fronteira e conhecia profundamente a cultura grega também, ele entendia que, de fato, Deus falava de alguma maneira com os povos pagãos. Zeus, Atena, Poseidon. Estes deuses foram os mais conhecidos em Atenas. Mas quando Paulo chegou aqui, nós tivemos uma globalização. O apóstolo Paulo esteve aqui na primavera do ano 50. O livro de Atos fala da reunião onde reunia-se o Areópago. Historicamente tinha sido lá em cima, na colina do Areópago, onde nasceu esse tribunal. Mas é provável que essas reuniões fossem feitas no chamado Pórtico Real, um de tantos pórticos que o Ágora de Atenas tinha. Neste lugar aconteceu uma passagem muito famosa. Atenas tinha altares a deuses desconhecidos. Porque o povo tinha medo de que um Deus não nomeado existisse e os punisse. E Paulo começou a pregar usando esse Deus desconhecido. Ele disse aos atenienses, estou aqui para falar a vocês sobre o Deus desconhecido. Ele foi muito corajoso em discursar para aqueles filósofos. Muito sim, mas era uma pessoa preparada para fazer isso. Paulo tinha cultura helenística, judeu de cidadania romana e educação grega. E segundo vemos no livro de Atos e nas epístolas, era um bom orador, dominava bem o grego koiné.
ele usa o grego koiné. É um grego popular, é um grego mais simples, mas ele tem uma cultura bastante expressiva para a época. Ele se comunica muito bem. Eu estudei a filosofia de vocês. Ele foi muito inteligente porque ele não começou pela Bíblia. Ele começou com algo muito familiar para quem o ouvia. Ele não começou com profecias, com milagres. Ele começou com uma coisa comum entre os que estavam lá, o Deus desconhecido. E ele diz, olha, Deus já testemunhou dele mesmo aqui. É este Deus que vocês já adoram que eu venho apresentar. Aí ele vai apresentar a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Ele era aquela pessoa que tinha essa ousadia de chegar e falar com pessoas inteligentes, que talvez Pedro, né, os discípulos que eram galileus, que não tinham todo estudo para chegar e falar com gregos, porque os gregos se achavam muito sábios, né? E Paulo fala com eles assim, sem medo. Em Atenas acontece o único confronto conhecido entre fé e filosofia. Não há outro exemplo no Novo Testamento. E aconteceu aqui. Não é apenas para o cristianismo que Paulo é muito importante. Ele é também para a nossa cultura. Porque o que chamamos de cultura ocidental é baseada nas palavras de Paulo. Words of Paul. Ainda continuando na segunda viagem, ele vai ficar um tempo em Corinto. Nisso, então, que acontece? Priscila e Áquila vêm de lá. É muito interessante a introdução dos personagens Priscila e Áquila na história de Paulo, porque eles estão na cidade de Corinto, em Atos capítulo 18, porque eles foram expulsos de Roma na época de um imperador. Todos os judeus são removidos da Itália, na época de Cláudio. Eles são espalhados pela região por alguns anos. Áquila e Priscila, eles vão para Corinto e lá conhecem Paulo. Priscila e Áquila hospedaram o apóstolo Paulo e faziam o mesmo trabalho que ele sabia fazer: tendas. E ele logo monta um início de igreja com esse casal. E, ao que parece, muitas comunidades cristãs são fundadas do trabalho de Paulo junto com esse casal. E eles são pessoas que vão ter muita importância do ministério de Paulo. E aí, mais uma coisa aparece com destaque. Você tem o nome de uma mulher, um casal, num ambiente onde mulheres jamais são protagonistas de nada, nem no mundo greco-romano, nem no mundo judaico. Em Corinto, Paulo pregou em sinagoga também. Pregava aos sábados. Só. No resto da semana trabalhava com Priscila e Áquila. Até que chegaram os seus colegas, Timóteo e Silas de Tessalônica. Isso liberou ele um pouco para pregar mais. E eles vão ser companheiros de Paulo e vão ajudá-lo aí na sua caminhada nesse contexto da segunda viagem missionária. A todo momento nós temos historiadores comprovando os relatos bíblicos, ou seja, centenas de anos depois a Bíblia confirmada, ano após ano. Esse lugar aqui faz parte das ruínas da cidade de Corinto. E a gente está no lado da cidade onde ficava o comércio, muito provavelmente o comércio de Priscila e Áquila, que fabricavam tendas. E aqui ele escreveu livros importantes, 1º e 2º aos Tessalonicenses, escreveu aqui, depois escreveu sobre Coríntios. Corinto é o último lugar do planeta que a gente espera que esse judeu fariseu vai conseguir anunciar o evangelho. Pra você ter uma ideia, corintizar no mundo antigo significava ser promíscuo, porque o lugar era tão lugar de passagem. Ela é uma cidade comercial, então muita gente passa por ali por causa do canal de Corinto. E nessa cidade de Corinto, ele não queria, talvez não quisesse ir, mas Deus fala para ele que existem muitas pessoas lá, tem muito trabalho para Paulo lá.
E ele permanece lá e vai ser a cidade mais importante, porque em Corinto, Paulo vai gastar 1 ano e meio. E de lá ele vai escrever cartas e vai ser a cidade emblemática da segunda viagem missionária. Ele conseguiu chegar aos gregos, ele conseguiu chegar aos efésios, ele conseguiu chegar aos coríntios, ele conseguiu chegar em muitos lugares. E ele abriu essas igrejas que se tornaram muito fortes. Em Corinto, acaba tendo um problema nas acusações e vai chegar diante do tribunal de Gálio, que é o procônsul da Caia, que o Gálio diz, olha, eu não estou entendendo nada, vocês estão realmente com uma acusação séria? Alguma coisa que quebrou a lei? Se for isso, tudo bem, mas se é discussão da religião de vocês... Aqui nas ruínas do tribunal, onde o apóstolo Paulo foi trazido à presença de Gálio, em Corinto, registraram esse versículo que é muito conhecido no meio cristão. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Segunda carta aos Coríntios 4, verso 17. A inscrição de Gálio é muito significativa. Isso ilumina as datas, né? Porque sabemos que Gálio governou de junho do 51 a maio do 52. Logo, Paulo esteve aqui desde primavera do 50 até outono do 51. Se perguntássemos para Paulo da sua primeira, segunda ou terceira viagem, provavelmente ele não faria ideia do que a gente está falando. Como assim, primeira, segunda, terceira? Eu estava o tempo todo em viagem. A missão da vida dele era isso. Levar esse evangelho, essa mensagem para as pessoas, até os confins da terra. A vida dele era uma viagem permanente. Que parte das viagens eram a pé, dependendo dos países, iam de barco, né, navio, embarcações, cavalos. Essas viagens eram difíceis, haviam perigos, né? Você corre o risco de ser assaltado, de ser roubado, de ser espancado. Nós estamos lidando aqui com uma época pré-tecnologia, onde viagens eram cansativas, levavam um bom período de tempo. Não foi só difícil por isso, mas difícil também porque havia uma grande oposição contra ele. E esse é o objetivo da série, fazer com que as pessoas percebam todos os sacrifícios que Paulo fez, toda a predisposição que ele se colocou para atender um chamado. Paulo é alguém que planta essas igrejas, que começa essas igrejas, mas também é alguém que se considera responsável por fortalecer esses primeiros cristãos. E ele o faz não somente através das suas visitas, mesmo que raras, mas ele também faz através de cartas. Uma coisa legal nesse mundo romano é que ele não tem fronteiras. Tem um sistema de comércio que funciona muito bem e um sistema de correios também que é muito bom. Eles colocavam postos, né, de correio de lugar em lugar e os mensageiros iam levando essa mensagem de acordo com como o correio acontece aqui, né, hoje. Então isso é escrito em pergaminho, né, em couro de ovelha ou couro de cabra. Ele entendia que ele era responsável direto pela propagação do evangelho. Então era obrigação dele dar diretrizes para aquelas pessoas. Paulo termina a segunda viagem e aí entre o final do ano 52 e o começo de 53, ele retorna e o foco é vamos passar, né, de novo nos lugares para ver como é que estão os irmãos. E aí Paulo vai ficar em Éfeso. A produção da série preparou cenários impressionantes para Paulo Apóstolo. Esse daqui, por exemplo, é um teatro da antiga Éfeso, hoje Turquia, e que servia também como arena para combates no mundo antigo. Éfeso é um negócio impressionante. Na época, está entre as 3 cidades mais importantes do Império Romano. Pela primeira vez nas nossas produções, nós contratamos um diretor de ação. Então nós vamos ter muitos grandes momentos, que serão grandes eventos e
que será retratado de acordo com a grandiosidade que o texto nos mostra. A série Paulo, o Apóstolo, eu fiz questão de compor a letra das trilhas, porque eu estava muito próxima dos personagens, né? Eu escrevo com trilhas, né? Então eu passo para ele, olha, essa cena aqui, a gente imagina uma trilha assim. Eu acho muito importante para contar a história, né? Você tira a trilha, você tira muitas vezes a emoção do momento. A trilha, ela também ajuda você a sentir o que o personagem está sentindo. Como te deixar? É interessante que Éfeso, a gente vai ver uma perseguição bastante grave por Paulo. Ele vai enfrentar o comércio local do grande templo da deusa Ártemis, em grego Diana. Eles tinham um templo enorme lá também para ela, então eles tinham essa venda de miniaturas e Paulo atrapalhou tudo. E Paulo, então, é tirado ali de Éfeso. Mas ele vai permanecer 3 anos, então ele acaba saindo de lá e de lá ele vai escrever as cartas. Que está mais importante em termos teológicos, vai ser Romanos, tá? Ele vai escrever nessa 3ª viagem. Você já deveria estar morto! Paulo entende a perseguição e o sofrimento como as mesmas marcas que Cristo sofreu. Então, quando ele sofre um chicoteamento, quando ele sofre qualquer tipo de maltrato, ele diz, eu sofri como Cristo sofreu. Então ele encara isso como uma honra. Esse lugar onde nós estamos passando ficava a principal rua daqui de Filipos, na época de Paulo. Um dos indícios é esse vão aqui no chão para a passagem das rodas dos veículos daquela época. E em cima dessa pedra, que é um outro sinal da época de Paulo, aqui em Filipos. Quando ele chega em Jerusalém, vai no templo. E ele está com um amigo dele, que é Éfeso, chamado Trófimo. Quando ele chega lá, ele foi acusado de tentar botar um gentil dentro do templo. Aí gerou um caos, o pessoal partiu para cima e Paulo é preso. Paulo é preso em Jerusalém, acusado de violar a lei judaica e provocar confusão. Depois ele é transferido para cá, para Cesareia, onde ficou por 2 anos. Sendo um cidadão romano, ele não era um cidadão comum. Ele recebeu condições especiais. Ele podia, por exemplo, receber amigos, colegas e receber visitas de irmãos. Aqui é a entrada da prisão, as rochas originais da época, o chão batido, as paredes que foram reveladas após o trabalho dos arqueólogos. E aqui nesse lugar, segundo alguns pesquisadores, historiadores, o apóstolo Paulo ficou preso. Só que o governador da época, Félix, ele era uma pessoa avarenta. Então, ele começa a querer, fala para mim, né, sobre Jesus e tal. E Paulo fica ali tentando evangelizar o governador. E ele já viu ali uma forma de começar essa nova missão, de falar com pessoas do governo, de pessoas importantes. E isso até preserva dele sofrer algum tipo de atentado. Só que depois ele descobre que Félix queria mesmo dinheiro, né? E aí muda-se o governador e ele fala, poxa, o que esse homem está fazendo aqui, já 2 anos aqui preso, né? Tem que resolver esse problema aqui, essa situação, né? O governador romano chegou a oferecer a Paulo uma tentativa de cuidar disso em Jerusalém. Mas Paulo disse não. E completou, tenho privilégios como cidadão romano. Eu quero que o imperador me julgue. Então o governador disse, tudo bem. Se é isso que você quer... E o governador ficou assim, mas por que ele está querendo ir para César?
Então ali a gente vê que Paulo estava vendo essa prisão como uma forma de chegar a Roma. Roma era o centro do império, era a capital, era ali que ficava o imperador, era dali que vinha tudo, né? Tudo era ali, era o centro de tudo. E havia muita promiscuidade, havia muita coisa errada em Roma, existia muita coisa errada lá. E foi por aqui, pelo porto de Cesareia, que Paulo saiu num barco em direção a Roma para ser julgado e nunca mais voltou. Correto. Vamos lembrar também que era uma das coisas que ele queria que acontecesse. Ele queria pregar no coração de Roma. Ele saiu daqui tendo consciência que ele ia falar sobre Jesus em Roma. E aí a gente sabe muito bem, né, que ele vai para Creta e de Creta eles partem daquele lugar lá, Bons Portos, como é chamado, e vão na direção de quem quer chegar a Roma, e aí vem a tempestade. Acontece o naufrágio e ele vai chegar na famosa ilha de Malta. Esse naufrágio na ilha de Malta oferece a oportunidade para que Paulo também continue testemunhando. Ele acabou naufragando aqui na costa de Malta. Era uma ilha diferente, mas quando ele saiu do barco, ele foi muito bem recebido pelas pessoas. Ainda teve o fato de que uma cobra o mordeu e as pessoas ficaram, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Pensando que ele morreria por causa dessa cobra. Mas nada aconteceu. Então todo mundo falou, quem é esse homem? Quem é essa pessoa que não caiu morto diante de nós? Nós vamos embarcar agora para navegar pela costa da ilha de Malta e tentar entender um pouco melhor como aconteceu o naufrágio da embarcação onde estava o apóstolo Paulo. Paulo estava em um barco de madeira egípcia e não em um barco romano. E por que o navio acabou em Malta? Eu acredito que Deus trouxe Paulo para Malta, mas nas nossas pesquisas descobrimos que também existia um forte vento vindo do Nordeste. E eles relatam que tinham medo de ir para a Líbia, que é o único lugar que você poderia chegar com um vento como este. Então eu acredito que a âncora lançada aqui foi o que não deixou que o navio acabasse na Líbia. Não podemos esquecer que eles tinham passado 14 dias e 14 noites à deriva e tinham viajado 900 quilômetros nessa tempestade. A movimentação do mar aqui nessa altura é grande, então a gente tem até dificuldade aqui do lado de fora. Mas nós estamos perto da Baía de Salinas, onde o Mark, junto com outros mergulhadores, encontraram uma âncora de pouco mais de 1 tonelada. Aqui, a 36 metros de profundidade. A peça tem um pouco mais de 2 metros e pesa 1 tonelada. A diferença dessa âncora é que ela tem nomes de deuses egípcios nela, Ísis e Serapis. E eles sobreviveram há 2.000 anos porque as inscrições estavam enterradas na areia. Se não estivessem enterradas, elas poderiam ter sido apagadas. Lucas, que estava viajando com Paulo, disse que eles estavam em um navio egípcio. Eles não estavam em um navio romano. Então, ter uma âncora com nomes de deuses egípcios é muito significativo. Essa âncora encontrada, ela é compatível com o relato. Então você não tem o que a gente pode chamar de uma prova absoluta, definitiva, mas você tem uma série de indícios ao lado que mostram que essa história, ali, aquela narrativa, ela tem fundamento. Quando a gente lê as histórias de Paulo no Novo Testamento, a gente não está lidando com ficção literária. A gente está lidando com uma pessoa de carne e osso, com histórias que realmente aconteceram em locais que são verdadeiros.
O Paulo ele experimentou as prisões em todos os sentidos romanos. A prisão do final de Atos é uma prisão de custódia militar. Então ele mesmo aluga uma casa em Roma e ali fica então um militar tomando conta dele até o julgamento. Provável que nós estejamos andando na estrada por onde o apóstolo Paulo andou. Exatamente. Quem vinha do sul da Itália era obrigado a passar por aqui. E o trecho que Paulo percorreu é de quanto, mais ou menos? 200 quilômetros, que é de Pozzuoli, do porto, até a entrada de Roma. E segundo a tradição, ele veio a pé de lá para cá, em comitiva? Veio em comitiva, né, com soldados romanos e outros prisioneiros, acorrentado, e bem aqui passando pelo o centro da Via Ápia. Mas a parte mais bonita foi quando ele entra pela Via Ápia, que ele está aqui, onde nós estamos se aproximando de Roma, e os cristãos vindo abraçá-lo. Paulo queria ir para lá para levar a luz, né? Que era um lugar muito de escuridão, E Roma se torna uma igreja forte. A capital do mundo antigo, tem o apóstolo Paulo, o principal apóstolo do cristianismo, de Jesus, transmitindo, pregando a mensagem de Jesus enquanto preso naquela cidade. E lá ele fica 2 anos, do ano 60 ao 62. Da prisão em Roma, acredita-se que Paulo escreveu algumas das cartas do Novo Testamento, entre elas a segunda carta a Timóteo, em que o apóstolo diz acreditar que estava próximo o tempo da sua partida. Nessa carta também está um texto famoso de Paulo que diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Da prisão em Roma, segundo a história, Paulo seguiu direto para a morte. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Segundo a tradição, o apóstolo Paulo ficou preso, encarcerado, num lugar como esse, subterrâneo, pouco antes de ser morto, aqui em Roma. É o fim do ministério do maior apóstolo de todos os tempos. A morte não é, para ele, um problema. Com a firme convicção de que a ressurreição de Cristo aconteceu, isso não o abala em hipótese alguma. Sem dúvida nenhuma, é uma história que merece ser contada, que merece ser refletida, não somente lida, mas também assistida. Paulo me deu o privilégio de conhecer Jesus, né? Porque se não fosse por Paulo, então o cristianismo teria ficado ali em Israel, né? Com os judeus. Então, por causa de Paulo, nós hoje temos acesso ao Evangelho.